Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje para mais uma live do Núcleo Espírita. E é muito bom poder trocar com vocês conhecimento. E a gente sabe, né, que todos somos expositores espíritas, né? Expomos a doutrina espírita e não tem ninguém doutor em espiritismo. Então, que o Mestre Jesus nos guie mais uma vez dentre essas atividades aí do Núcleo Espírita e que possamos refletir muito sobre esse nosso tema de hoje. Não sei se tem como alguém dar um alô aí para ver se tá bom o som, a imagem. A Sueli já tá aí. Deixa eu ver aqui. Tá bom aí o áudio, o som? Me fala aí, Sueli. Para que a gente possa começar de fato aí o nosso tema. Então, o nosso tema de hoje tem como título, né? Efeito sombra. Ah, que bom, Sueli. Efeito sombra. Muitos podem ter imaginado, né? E também pensado que esse tema não está dentro das obras básicas espíritas, né? De forma explícita, né? Mas de forma implícita ele está. E eu vou lembrar para vocês que vários médicos aqui do Rio de Janeiro, eles fazem parte do INCA, né? Que fazem, né, o tratamento do câncer. E esses médicos especialistas foram convidados pelo INCA para estudarem, né? Acho que foi durante mais ou menos uns 7, 8 dias, em um curso fora do Brasil. Então lá foram esses médicos para terem esse curso, né? E lá, dentre várias aulas, teve o tema, né? Medicina e espiritualidade. E um dia, após o almoço, eles pensando assim, aí falaram entre eles, poxa, né, depois do almoço agora vai dar um sono, né? E aí viram entrar na sala um homem alto, né, um moreno, de olhos claros, né, de olhos verdes, né? E muitos não o conheciam. Até que um médico falou assim, meu Deus, Deepak Chopra é que vai dar aula pra gente. Um dos maiores nomes hoje da ciência mundial e que tem o livro, né, com esse título aqui da nossa palestra, Efeito Sombra. Chopra sabe que a espiritualidade ela tem uma preocupação com esse componente, eu vou pôr assim, da nossa psique. Ao mesmo tempo, diretamente do nosso comportamento humano, que não deixa de ser um comportamento espiritual também. E, para quem não sabe, o Chopra, então, como Joana de Ângeles, como Hermance também, né? Dufour, uns chamam de Dufour, outros chamam Dufour. A Hermance tem uma preocupação também com esse efeito sombra. Efeito sombra é um conceito, na verdade, a sombra, né? O termo sombra é um conceito do Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica. E Divaldo Franco falava, certa feita para nós, que Joana de Ângeles fez um curso no mundo espiritual com Jung. E Jung
falava sempre sobre essa sombra para Joana. E agora eu vou trazer para vocês a definição. Jung dizia assim: são os aspectos ocultos, reprimidos, inaceitáveis da personalidade. E aí a gente para pensar e, mediante também todo o nosso estudo espírita, principalmente das obras básicas espíritas, e começa a perceber que aquilo que não deu certo em outras encarnações, aquilo que não dá certo atualmente, muitas das vezes é por falta de autoconhecimento. Enquanto nós não trabalharmos cada vez mais o autoconhecimento, ou seja, eu preciso conhecer a mim mesmo para ter uma vida melhor. De forma direta, qualquer convivência melhora. Se eu me conheço de uma forma melhor, eu vou conhecer o próximo de uma forma melhor, de uma forma mais fácil também. E aquilo que muitas vezes Emmanuel, nos disse, através da doce mediunidade do nosso querido Chico Xavier, é que nós estamos doentes. Gente, só que esse nível de doença, ele é muito relativo. Então, quando eu tenho autoconhecimento e eu começo a conhecer melhor o outro, às vezes eu começo a perceber que o outro está 10 vezes mais doente do que eu. E aí eu evito conflito, eu evito uma briga, eu evito discórdia, porque eu já percebi que aquela pessoa muitas das vezes está transtornada mediante alguma doença física, alguma doença emocional, algum conflito íntimo, ela não está bem. E que não vale a pena entrar às vezes em uma simples, até às vezes, discussão que a outra pessoa ela não vai entender. Então, existe muito na nossa caminhada, às vezes a gente deixa para lá, uns falam, eu tô relevando, né? E quando então a gente começa a ter esse nível maior aí de autoconhecimento e a nossa compreensão também aumenta. Só que o nosso título da palestra tem um outro termo na frente, né? Efeito. O que é o efeito? O efeito é a consequência. Existe uma causa que está gerando esse efeito. Então, o efeito é a consequência, é o resultado, é o produto de alguma ação. E qual é então esse efeito ou vários efeitos que a sombra pode gerar na nossa vida? Temos que ter muito cuidado com isso, até para a gente compreender. Então existe uma porção, né? Existe uma parte da sombra que o próprio Jung ele já dizia que é a parte negativa. Então são as imperfeições que eu tenho, que eu não percebo. Olha como isso gera efeito negativo na minha vida. Então eu posso ter orgulho, não percebo que eu tenho, mas esse orgulho ele vai gerar uma consequência na minha vida. E olha quantos danos esse pior sentimento na visão espírita ele gera na nossa vida, na nossa existência, na nossa convivência. Esse autoconceito que eu criei de mim mesmo, essa soberba, né? Essa lepra emocional, né? Quando o outro é sempre desprezível e eu sou o melhor, eu sou o mais importante. A gente sabe o quanto de resultado negativo isso gerou, né? De forma geral para a humanidade inteira, né? Para todos nós, e o quanto isso ainda gera.
Então a gente precisa revisar esse sentimento negativo do orgulho e saber que muitas das vezes eu nem admito, eu não aceito, eu não percebo também que ele está na minha vida e que ele gera um dano, ele gera um resultado extremamente negativo. E aí a gente pode começar a pensar em cada um como individualidade, como uma personalidade que a gente vive hoje, né? Cada um como, de repente, líder de uma família, como esposo, como filho, como parente, como amigo, e muitas das vezes agindo até como inimigo, porque esse orgulho, ele é motivador, com certeza, de muitas inimizades. Ele vai gerando afastamentos. E aí só quando eu estou mais perceptivo, mais consciente, né, da minha vida, eu começo a clarear essa sombra negativa. A gente vê grandes terapeutas também que falam que não é só aquilo que eu não percebo. Às vezes é também aquilo que eu não quero perceber. Então, ou seja, eu tenho uma certa noção, mas eu não quero perceber. E aí eu não quero tratar, eu não quero cuidar. Como se hoje no nosso corpo tivesse lá uma ferida imensa e a gente negasse o remédio. Não, deixa lá a ferida aberta e eu não vou fazer o curativo, eu não vou cuidar, eu não vou ao médico. Vai gerar um resultado extremamente negativo. Quem sabe até de repente gerando uma morte física, né? Um desencarne, porque eu não quero cuidar daquela ferida. Então tá aí a sombra negativa. Mas por um outro lado, existe a sombra positiva. Então eu tenho qualidades, eu tenho virtudes que eu não percebo. Gente, será que é tão complicado fazer uma live? Será que é tão complicado nós darmos alguma instrução? Será que é tão complicado a gente dar uma palestra, uma aula? Para muitas pessoas parece que é. Eu não sei falar em público, eu tenho vergonha, eu tenho a timidez, eu fico nervoso, não é isso? E às vezes a pessoa, ela sabe fazer, mas ela não faz. Às vezes ela pode fazer, mas lá no fundo alguma coisa prende essa pessoa. Então muitas das vezes você tem a qualidade, você tem a virtude, você não percebe que tem, ou aquele lado um pouco maldoso. Eu tenho consciência que eu tenho e também que eu posso, mas eu não quero. E aí fica lá no lado sombra negativo. O Chico Xavier dizia, né, que tinha muitos médios melhores do que ele. Só que esses médios, o próprio Chico frisava, eles não querem o compromisso. Então, quando eu não quero compromisso, eu não vou fazer quase nada, né? Porque nós vamos criando compromissos. Como eu, de repente, agendar uma palestra e eu sumir, desaparecer, imagina. Eu sei que vou deixar ali, né, algo complicado para quem é o dirigente da reunião, ou para quem é o líder, né, se fosse, né, o líder ali daquela empresa, porque eu agendei aquela palestra e eu sumi. Eu nem sequer cancelei, eu nem sequer desmarquei a palestra, eu só sumi. E a gente vê isso no lado familiar, no lado profissional, no lado religioso, não é isso? A gente vai assumindo compromissos e isso é algo maravilhoso. E a gente vai ficando útil, a gente vai ajudando cada vez mais as pessoas
e ao mesmo tempo é um processo de autoajuda. Porque quando eu estou ajudando alguém, ao mesmo tempo eu me ajudo. Então, olha como a gente tem imperfeições em nós que não percebemos, qualidades que não percebemos também, mas temos imperfeições e temos também qualidades que a gente já tem uma certa noção, mas lá no fundo nós não queremos perceber. E aí a gente deixa parado. E aí a gente começa a perceber, caramba, então será que é isso? Que é a causa que está gerando efeitos para a minha vida, para a minha encarnação, ela não está dando certo? Ó, é isso aí. De repente não é só isso. Mas olha como isso é extremamente racional. Isso é extremamente inteligente. Dá pra gente, pensar, dá pra gente logicar, dá pra gente começar a compreender. Mas pode ser isso mesmo. Então, uma das vertentes do espiritismo, tá aqui um livro, que não mente, Ó, livro dos espíritos, que uma das teclas do espiritismo é o autoconhecimento. Então, esse autoconhecimento vai gerando uma iluminação nessa sombra que está em nós, juntamente ali da nossa personalidade atual. O ego que a gente vive hoje. Olha que tem espírita tomando susto, o ego que eu vivo hoje todos nós estamos no ego. Kardec chama de alma encarnada. Alma encarnada é o ego. Vocês sabem como então esse ego ele é formado? Personalidade atual, mais o corpo físico, mais o lado sombra. Então, pela psicologia, é isso. Mas a palavra ego não quer dizer que é só egoísmo, que é só o egocentrismo. O ego, gente, é o eu. É a personalidade atual, é o eu atual, que é uma gotinha do nosso espírito. E olha que oportunidade que a gente está tendo nessa sala de aula do ego, de nós aprendermos mais sobre nós mesmos, sobre o próximo, sobre a vida e superar as nossas mazelas. Dissolver imperfeições e ativar as qualidades da alma. Como é o nome disso, hein, gente? Que a gente já muitas das vezes estudou na casa espírita, aqui mesmo, aqui na nossa reunião online, em vários livros espíritas. Esse não é um processo de reforma íntima? A tal reforma íntima que muito espírita fala que tem dúvidas, é um processo de dissolver imperfeições e ativar as qualidades. É um processo de iluminar essa sombra. Ao mesmo tempo, dissolver essa sombra para ela se tornar luz. É o ego se aliando com o self. É a alma encarnada de hoje, que é uma gotinha do nosso espírito, se aliando ao nosso espírito com E maior. O espírito, a individualidade, o espírito, o Filho de Deus, que nós somos filhos de Deus. A Sueli falando, que superar é de suma importância. É isso, Sueli. E primeiramente o quê? É superar o quê? A mim mesmo. O inimigo, ele não está lá fora. O inimigo não é o João, não é o José, a Maria, Estão aqui dentro. São esses inimigos interiores. E que não podem ser definidos só como as imperfeições, mas qualidades que não estão ativadas, virtudes que não estão sendo colocadas em prática.
E nós podemos ativá-las. E aí, a nossa querida Hermance, né, no livro Escutando Sentimentos, né, gente, uma obra genial, né? Escutando Sentimentos, ela fala assim: a sombra engloba tantos sentimentos reprimidos. Gente, a sombra tem sentimentos reprimidos. Mas quem é que reprimiu? Eu, como ser, como espírito, como alma encarnada, eu reprimi. E uma escuridão inconsciente. Você não tem consciência ainda total dessa sombra, ninguém tem. Talentos e potenciais não descobertos. Eu lembro uma fala do nosso querido Edivaldo Franco, quando ele falava assim, né? Eu quero ver vocês do outro lado, né? Ele estava palestrando e aí ele falava, né, para o público, né? Eu quero ver também vocês aqui desse lado, né? Aqui desse outro lado, trabalhando e não só assistindo palestras. Por quê, gente? O convite de Jesus é para todos. Não é só para mim, não é só para a Sueli, não é para o Mauro, não é lá para o Divaldo, é para todos. Só que tem muitos companheiros, ainda tem muitas pessoas que elas não estão dispostas ao trabalho do bem. Que elas não estão dispostas nem para trabalharem a si mesmas. Como essa proposta aqui, que na verdade não é só espírita. É uma proposta de transformação. Então, é hora da gente pensar, o que eu reprimi? O que está reprimido em mim? O que eu posso começar a colocar a sonda do autoconhecimento para que eu possa perceber? O que de fato está atrapalhando a minha evolução? Tem muita coisa atrapalhando. E a sombra, ela pode ser uma ameaça. O Chopra fala sobre isso, Jung fala, Hermance, Joana de Anjos. A sombra, ela pode ser sim uma grande ameaça se eu não trabalho com ela. Mas se eu começar a trabalhar a sombra, ela deixa de ser ameaça. Quando eu começo a reconhecer que essa sombra está no meu comportamento, está na minha vida, ela pode até virar uma amiga. Porque vai ser o meu processo de transformação. Mas se eu não busco transformar a minha sombra, se eu não busco reconhecer a minha sombra, a sombra pode ser o nosso maior obsessor. A gente ainda vê espírita, né? Dizendo que eu tenho vários, né, obsessores, né? Eu sofro desse mal. Às vezes não tem nada, né? Às vezes tem um ali, irmão, coitado, sintonizando com você, na sua depressão, na sua ansiedade, no seu orgulho, mas não é nada demais. Mas o maior obsessor é uma sombra que não é reconhecida. Então é hora da gente parar de dizer, não, eu não sofro disso. Não, eu não tenho isso. Não, eu não tenho orgulho. Eu não tenho o egoísmo. Eu não tenho inveja. Tem. Todos nós temos. O que vai mudar é o nível. Eu posso ter aquela inveja pequena. O meu irmão pode ter uma inveja maior. Eu posso ter um orgulho gigante. A Sueli pode ter um orgulho pequeno. Mas nós temos essas chagas. Nós temos essas imperfeições. Então é trabalhar para a gente dissolver.
é trabalhar para a gente substituir pelas qualidades da alma, pelas grandes virtudes. Pratique autoconhecimento. Quantas vezes no livro dos Espíritos a gente vê os benfeitores espirituais nos convidando a esse autoconhecimento? Não é naquela questão 919, não é isso? Que é a clássica. Qual é o método mais fácil? Qual é o método mais eficaz para a gente superar o mal? Para a gente se autoconhecer, superar as imperfeições? Aí vem vários benfeitores. Conhece-te a ti mesmo, do velho Sócrates. Depois vem Agostinho, que muitos chamam ainda de santo. Faça a sua autoanálise diária. O que você errou no dia de hoje, o que você acertou, o que foi bom, o que não foi tão bom, quais foram os seus avanços, aonde você ficou estagnado, porque espírito não volta para trás, volta? Não. Eu posso hoje ter tido um dia de estagnação, né? Tô aqui parado, mas eu não volto para trás. Mas é tão bom quando a gente avança. E eu dei hoje um passo pequenino, né? Foi um passo pequeno demais, mas eu tô indo para frente. Eu tô crescendo. E todos nós podemos, desde que a gente acione aquilo que diz o Leon Denis, o motor da nossa alma. Como é o nome? Vontade. Eu quero, eu vou fazer, eu vou me tratar, eu vou me autoconhecer. Acabou. Ninguém segura você. Mas quando a gente fica só lamentando, chorando, reclamando, nada vai mudar. Então nós temos essa oportunidade, né, de mudar. Escute os seus sentimentos. Estamos escutando os nossos sentimentos? Abre o ouvido. Não é só esse ouvido aqui do corpo físico, nós temos 2 ouvidos, né? É o ouvido da alma, é o ouvido também do nosso coração. É o ouvir melhor. Mas aí a gente quer ouvir a vida do outro. A grama do meu vizinho é mais verde. O perfume lá da minha vizinha é mais forte. A vida do outro é mais interessante. Não. Eu preciso valorizar a minha vida, a minha encarnação, os meus avanços, a minha superação, a minha autossuperação. E é preciso escutar os sentimentos, sem preconceito. A gente às vezes enterra, reprime demais. E o espírita, ele é convidado a essa autotransformação. E extraia lições dos seus sentimentos. Que aula o seu orgulho está dando para você? Ué, mas ele é negativo? Ele é negativo, mas ele pode ensinar. Que aula o seu egoísmo está dando para você? Que aula o amor está dando para você? A caridade. São muitos professores. São muitos mestres. O maior a gente sabe, né? O mestre dos mestres se chama Jesus. Mas sentimento também é mestre e ensina.
Não vai ter, claro, né? A excelência de Jesus, a suavidade, a espiritualidade rara de Jesus. Mas ensina. Então, no livro Efeito Sombra, Deepak Chopra, ele fala assim: essa sombra é a parte inconsciente de nós mesmos. Traz características e emoções indesejáveis. Você pode ter vergonha de sentir alguma coisa. Você pode ter vergonha de algum sentimento seu, de alguma emoção. E por quê? Por que você sente vergonha? Você não é robô. Robô não tem sentimento. Robô não tem emoção. Medo, raiva, ciúme. Até Maria, a mãe de Jesus, teve medo. Quando ela começou a perceber a missão de Jesus, quando ela começou a perceber que ele ia instalar o amor entre nós, Maria teve medo. Hoje é um espírito superior. Mas Maria, naquele momento ali como mãe, sentiu medo. Sentimos raiva, sentimos ciúme. Então, dentro dessa proposta de autoconhecimento na visão espírita, guiados por Sócrates, Platão, Agostinho e tantos outros espíritos, baseados na reforma íntima para reformar o nosso comportamento. Enfrente agora. Coloca aí na sua tela mental. Foca agora no seu medo. Vamos dar aqui alguns exemplos? Medo de barata. Gente, a baratinha é pequenininha, né? Pequenininha. Mas quem tem medo, parece que a barata se torna um monstro gigante. Medo de altura. Você pode estar lá no alto de um prédio, numa sala. Mas quem tem medo vai ficar tremendo, vai ficar suando frio, vai ficar nervoso. Como quem tem medo de falar em público. Passa mal até, desmaia. A boca fica seca. Respiração acelera demais. Mas vamos pensar o medo, esse sentimento que começa na emoção, quando é rápido, é a emoção do medo, quando ele é rápido. Quando ele é mais duradouro, quando ele se torna permanente, ele é sentimento. E o medo é a perda momentânea do raciocínio. Porque se você parar, raciocinar, esse medo começa a perder espaço. A Sueli colocou medo de lagarto. Tem gente que tem medo também de quê? Lagartixa, né? É um inseto pequeno. A gente não quer isso, né? Mas quando você bate no inseto, ele morre. Mas para quem tem medo, é muito complicado. Mas vamos começar a respirar diante do medo. Raciocinar. A gente começa a diminuir esse medo. Não vamos extirpar o medo em um segundo. É um processo. Reforma íntima é um processo.
O autoconhecimento é um processo. Abraço, Mauro. Então a gente precisa enfrentar esse medo. Tem espírita com medo de espírito. Como é que é isso? Tem espírita com medo da mediunidade. Tem espírita que tem medo do erro e aí vive tenso porque ele não pode errar, porque o erro ele vai trazer variadas consequências. Mas é para errar. Quem disse que não é para errar? Eu não vou procurar o erro, né? Ah, hoje eu quero errar. Não. Mas eu vou errar. É algo comum, mediante a minha evolução. Não é algo normal, né, gente? Porque erro não é algo normal. Mas é algo comum. A gente erra porque eu não sou espírito superior, eu não sou perfeito, é claro que eu vou errar. Mas eu não vou buscar o erro, mas ele vai acontecer. E de repente também ele é muito relativo, né? Vai ser erro muitas vezes na visão de uma pessoa, já para outra já não vai ser erro, mas tem coisas que não, né, que não tem como a gente dizer que não é erro. Então, se eu agora sair daqui e eu der um soco aqui no meu vizinho, é claro que é erro. Se eu agora quebrar aqui a minha mesa, é um erro, de forma intencional. Mas não, às vezes a gente erra, né, mediante as circunstâncias, mediante as nossas próprias imperfeições, e é claro que vamos errar. Mas o grande barato nisso, né, o que é primordial também nisso, é aprender. Aprende com o seu erro. Então esse medo vai ser substituído pela coragem. Desenvolva a coragem. Enfrente a barata, enfrente a lagartixa, enfrente a altura, enfrente o espírito lá que está mandando mensagem para você, porque não tem nada demais. E começa então a trabalhar com essa coragem, com o coração. Coragem vem do coração, né? Coloca a sua essência para fora, coloca a sua força para fora e faça acontecer. Só depende de você. Não tem nada a ver de você agora ir de peito aberto ali para um tiroteio. Não, isso é o quê? Isso é imprudência. Mas a coragem de você enfrentar, de você fazer melhor, de você se superar, de você superar as imperfeições. Você quer qualidade, você quer virtude, mas é preciso trabalhar para isso. Coragem de votar melhor. Espiritismo não apoia e nem faz campanha para nenhum político, ok? Mas nós precisamos votar melhor. Não é porque é seu amigo, ou não é porque te deu presente, ou não é porque é bonitinho, nada disso. Ou porque está na moda. Votar melhor. Eu quero que o espírita tenha a coragem de votar melhor. É isso. Mas aí vem a raiva, né? E hoje eu tô com raiva. E hoje eu acordei com raiva. Não é isso? E essa raiva acaba com a gente. Essa raiva é uma não aceitação. Você não aceita uma pessoa, você não aceitou um fato, você não aceitou uma resposta, você não aceitou. E aí gera essa reação violenta, às vezes interna mesmo, machucando a si mesmo, gerando doença para o seu próprio corpo, para a sua vida, para o seu espírito também, e acaba que às vezes você reage também de forma raivosa, de forma, né, violenta. Você quer quebrar, você quer brigar, né? Você quer usar uma arma de fogo,
né? Você quer prejudicar alguém. Olha que emoção, raiva quando é rápida, e a raiva sentimento quando ela vai durando, quando ela vai permanecendo em nós. É terrível. O Agostinho, né, que muitos chamam ainda de santo, ele dizia que a raiva, né, é tipo uma brasa de fogo, né, que vai queimando. Eu tô com raiva de você, tô com raiva da sua atitude, né, assim que a gente às vezes já falou, viveu, sentiu, a gente ainda vê muita gente também sentindo. Aí tem gente que fala assim, espírita não pode sentir raiva. Ah, legal. Então espírita, gente, deve ser um ser de outro mundo, né? Imagina, é claro que sente raiva. Eu não estou dizendo que é bom sentir raiva, mas é claro que a gente sente raiva. Mediante a nossa condição, o nosso nível ainda, nós vamos sentir. Mas eu quero aprender a dissolver essa raiva, a sair, vencer essa raiva. Olha o que se contrapõe à raiva. Tem espírita e tem muita gente aí que não consegue entender. Aceitação. Aceita a vida. Aceita o seu momento. Aceita a si mesmo. Aceita o próximo. Dissolve a raiva. A tua sogra. Gente, eu não falei cobra e eu não falei droga. É sogra. Aí você vai dizer o quê? Poxa, eu tenho que aceitar a minha sogra? Esse é o caminho. Brincadeira, né, gente? Mas não é isso. Mas a sogra pode ser maravilhosa. Quando existe, né? Que bom. Aceito, então, aquela sogra maravilhosa. Mas às vezes é uma cobra. Às vezes é uma droga. E tem uma função na sua vida. Mas aí não, aí você não aceita. Aí você sente raiva, aí você fica doente, e a sogra tá lá, numa boa. Então a gente precisa sair desse estado de doença, né? De estarmos doentes e buscar a saúde. Buscar o melhor. O espírita precisa buscar o melhor. Para ter qualidade de vida. Mas aí vem o ciúme. Eu tenho ciúme da minha esposa. Eu tenho ciúme do meu filho. Eu tenho ciúme da casa espírita. Olha, ciúme da casa espírita, gente, pensa nisso. Eu tenho ciúme do dirigente. Eu tenho ciúme daquela médium, né? O que é o ciúme? Medo da perda. Medo da perda. Vamos pensar, raciocinar. Perder o quê? Perder o quê? Você é dono de quê? Você é dono de quem? De nada. Mas tem medo de perder. Gente, é para conviver. É para somar. É para se alegrar. É para amar. Né? É para crescer, mas nós não somos donos de nada. Aí fala assim, gente, essa caneca aqui, até que eu ganhei aí de um grupo espírita, do Gepela, essa caneca aqui, é minha. Aí eu falo, é minha, tá. Aí eu desencarno, e aí, é minha? Não, ficou aqui na Terra e eu parti. Não é isso? Então a gente precisa crescer, dissolver esse ciúme, que muitas das vezes é um componente, ou é a causa de uma dependência emocional. E a gente vê relações que chegam no nível crônico. Quem nunca assistiu, assista. Sessão de terapia, tá lá pela Globo, né? Tá lá no Globoplay. Se jogar também lá no YouTube,
E aí, Instagram, vocês pegam também algumas partes, né? É uma aula, sessão de terapia com o Celton Mello. Gente, que série que ensina, que educa as nossas emoções, os nossos sentimentos. Eu conheço muitos espíritas, né? Que fazem terapia. Hoje em dia tem muita terapia online, né? Eu sou um desses, né? Que eu tenho essa felicidade, né, gente? De ser espírita, estudar o espiritismo, ouvir muitos irmãos no atendimento fraterno e orientar na visão espírita e, ao mesmo tempo, ser terapeuta e também orientar na visão terapêutica. Gente, dá pra gente aprender muito. Dá pra gente superar muita coisa. Ah, mas e aí? Eu tô perfeito? Quem dera, né? Mas muita coisa eu já superei, tenho certeza que todos vocês superaram. E aí você quer iluminar esse lado sombra. Você quer superar o medo, você quer superar a raiva, você quer superar o ciúme. O que eu posso dizer que é contrário do ciúme? Gente, é o amor. Ah, mas amor, ele pode ser contrário de vários sentimentos, sim. Mas eu tenho que superar essa praga do ciúme e amar. E para amar o próximo, eu preciso me auto-amar, eu preciso me amar. Autoestima, auto-amor. Aí supera o ciúme. Então estamos hoje aqui iluminando essa sombra. Lados rejeitados da alma. Lados reprimidos da alma. Sentimentos que não são aceitos, que não são admitidos por nós mesmos. E aí tem gente que quer fingir. Não, eu sou o espírita verdadeiro. Eu sou o bom espírita. Aí tem o super-homem espírita, tem a Mulher Maravilha espírita. Não é isso? Nada disso existe. Você vai falar de Chico Xavier com toda a evolução que o Chico demonstrou aqui na Terra. Ele mesmo dizia, e é fato, Chico não era perfeito. Divaldo não era perfeito. Simonetti não era perfeito, como vários grandes espíritas e espíritos hoje em dia. Nós temos muito a consertar, mas eu vou me comparar com Chico Xavier? Só se eu tivesse aqui uma perturbação enorme, né? Mental. O Chico está anos-luz da minha frente, mas mesmo assim não era perfeito. Então, para iluminar essa sombra, acolhe a sombra. Aceita, admite, trabalha essa sombra. Pode ter um sentimento âncora, vamos colocar assim, buscando fundamento na PNL, que é um estilo de terapia, é uma escola terapêutica também. Então pode ter um sentimento âncora negativo em cada um de nós. Então o meu pode ser o orgulho, no Mauro pode ser o egoísmo, na Sueli pode ser a inveja, na Alcione pode ser o ciúme, por aí vai. A partir desse sentimento âncora, pode ter vários sentimentos ligados. Todos, né, vamos dizer assim, no polo negativo, né? São as imperfeições, são os vícios, são essas mazelas. Mas em termos de sombra, também pode ter um sentimento positivo âncora, mas que não é ainda percebido, que não é ainda admitido. Quem é que já conheceu uma pessoa e aí você falou assim, poxa, você tem
estilo, ou então você parece médico. Aí a pessoa fala assim pra você, não, mas eu não sou médico. Ah, não. O que você é? Aí a pessoa fala assim, eu sou segurança. Olha, a pessoa faz segurança, só que o perfil dela, a forma de falar, se comportar é de médico. Quem sabe essa pessoa, ela tenha a qualidade, ela tenha de repente também a vocação para a medicina, para cuidar, só que ela não foi por esse caminho. E quem sabe não é a sombra, tá ali a qualidade, tá ali também a vocação, e a pessoa não percebe, ou aquele outro lado pior, né? Ou ela não quer perceber. Ela percebeu um pouquinho, mas ela finge que isso não existe. Então, a gente precisa trabalhar essa sombra, integrar essa sombra na nossa vida. E a palavra, que não é só palavra, né? É virtude e é também atitude, é a compreensão. Eu preciso compreender. Por que eu não estou compreendendo? Depois de tanto estudo espírita, palestra, gente, a gente aprende. Você pode ouvir uma palestra de 1 hora. Alguma coisa fica em você. É uma palavra, é uma frase, alguma coisa marcou. Então, depois de tudo isso, você não compreende nada? Você compreende. Então, o que é compreender? Eu quero compreender por que eu tenho raiva e lá no fundo eu não aceito, eu não admito e eu não estou trabalhando para dissolver a minha raiva. Mas ao mesmo tempo, eu sei que eu posso perdoar, eu quero perdoar, mas eu não consigo também colocar em prática. Eu quero compreender isso. E aí a gente volta em um espírito, que eu gosto muito, quando ele, certa feita, definiu para nós a compreensão. É o espírito Hamed, que muitas das vezes, né, traz as suas mensagens pelo nosso médium Kiko, né, aí de São Paulo, né, a gente chama ele de forma carinhosa de Kiko. E, certa feita, o Hamed falou assim, compreender é ver mais ao longe. Se faz agora um certo distanciamento da sua raiva. Começa a lembrar quando você sentiu, como você sentiu, com quem você sentiu, ou foi apenas com você mesmo. Uma raiva de mim mesmo. Começa a se distanciar e faz essa análise. Caramba, às vezes foi uma coisa tão simples, tão boba, e aquela raiva veio com uma força. Podemos maneirar nossa raiva? Podemos atenuar, suavizar? Podemos, né? Mas naquele momento eu não fiz isso. Parecia uma avalanche sobre mim. E por quê? Porque eu deixei o meu sentimento falar mais alto. Respira. Pensa. Analisa. Como fala o Emmanuel, né? Espera um pouco mais. Mas não, né? Parece que veio como um impulso. E aquela raiva saiu. Aí a gente começa a compreender, a tirar um significado dessa raiva. Ao mesmo tempo, o perdão. Eu quero perdoar. Eu sei até como é esse processo, mas quando chega na hora, eu não consigo perdoar. Se distancia. E aí você lembra, às vezes, de uma pessoa que você ia até conversar com ela, e pedir perdão, e explicar, né?
e acabar com aquela emoção negativa, com aquele sentimento, aquele conflito, mas você não conseguiu. O que surgiu naquele momento? O que te impediu? Qual foi o grande obstáculo? E aí a gente não pode, esquecer a nossa codificação espírita quando fala dos dois piores sentimentos. Orgulho e logo depois o egoísmo. Então, nesse momento que eu quero fazer diferente, que eu quero transformar, que eu quero ser um homem melhor, um espírito melhor, um espírita melhor, esses dois sentimentos estão ali. E às vezes a gente para neles. Nós não conseguimos ir adiante. Eu quero amar. Eu quero ser humilde. Eu posso ser o menor e eu vou ser feliz. Mas não. O orgulho ainda é muito acentuado. O egoísmo é muito acentuado, muitas vezes também. Então, como eu disse lá no nosso início, tem que trabalhar a vontade. Leon Denis diz que é o motor da nossa alma. Joana de Anjos diz que é uma virtude primordial para a gente praticar e para a gente dar um novo rumo à nossa vida. É preciso uma vontade forte, firme, inquebrantável. Como diz Jesus, eu e o Pai somos um. Quando eu começo a viver isso, a sentir isso, a me esforçar para ativar essa vontade, eu vou iluminar a minha sombra. Eu vou melhorar e muito a minha vida. Eu vou consertar o meu comportamento. Eu vou partir para aquele protótipo do homem de bem que diz o nosso querido Kardec e vários espíritos. Só depende de cada um de nós para essa empreitada ser a mais eficaz possível. Jesus ajuda, o nosso Pai Maior, Deus, também ajuda, os benfeitores espirituais, eles nos ajudam também, mas depende muito de nós para que a gente possa efetivar essa empreitada. E para a gente dissolver e ao mesmo tempo integrar essa sombra, só existe um só remédio, o maior, o mais doce, o mais cristalino, o mais forte, chamado amor. Vamos viver esse amor. Ele como remédio, vamos tomar doses diárias de amor. Vamos redobrar, triplicar essas doses. E vamos fortificar as nossas almas, os nossos espíritos. Seja você, seja autêntico, seja mais, seja amor. A sombra se torna luz e o espiritismo se torna a nossa prática diária, salutar e que nos faz muito bem. Muita paz a todos, beijo nos corações, luz, sempre luz é o que a espiritualidade amiga pede para a gente buscar. Que o Mestre Jesus fortifique a todos nós, fortifique o Mauro, a Sueli, que estão sempre à frente aí desse grupo fraterno, fortifique a todos que estão nesse grupo e todos que estão querendo uma vida melhor. Muita paz. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.